Eu olho para a escrita como uma forma que eu escrevo a conversar. Para que eu estou a escrever para alguém ler. E quando isto acontece, não olho para a escrita como um monólogo, mas como uma conversa, porque a pessoa tem que ir acompanhando e percebendo o que é que as dificuldades que eu vou tendo. As massas, não é? E tu ajudaste-me a olhar para estas terras de uma forma diferente quando estava a voz da tua avó estava-me a acompanhar sempre, né? Sim, cuidado. Perdeste a bagagem, se calhar não deves ir, não sei o quê, leiam um livro que é uma história muito interessante. Eu acabo este livro a perceber que às vezes criamos estigmas sobre... às vezes temos a tendência de tornar casos isolados como se fossem habituais. Bem-vindos a mais um episódio de Papa Livros, este muito especial, uma vez que tenho comigo o autor do livro do qual vamos falar. Tive a oportunidade de ir ao lançamento desse mesmo livro no Centro Cultural Português de Mississauga e tive agora o prazer de o ler. E tenho o prazer de ter comigo o Ruben Pacheco Correia, de chamar Correia Pacheco, desculpa. Tenho comigo o Ruben Pacheco Correia. Ruben, é um prazer. Obrigada por teres vindo ao meu Papa Livros. Muito obrigado, Ana. E é literalmente uma Papa Livros, por aquilo que eu sei. Leu o livro em menos de 48 horas. Foi assim de uma assentada só. Confesso que vou lê-lo agora com mais calma. Com mais calma. Mas queria ter realmente a ideia do que era o livro. Tenho assim a informação aqui toda aos trambolhões na minha cabeça, mas vamos falar dele porque a primeira impressão que eu tive quando peguei no teu livro foi, quando olhei para o título, Toda a Verdade, disse, afinal tem aqui qualquer coisa da qual eu sempre suspeitei quando vi a série da Netflix. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi essa série, aliás, foram duas coisas. A primeira, porque é que só em Portugal se chama Rabo de Peixe, né? No Brasil é Mar Branco, salvo erro, Turn of the Tide em inglês. Aqui. E porque é que em Portugal se chamava Rabo de Peixe. E a segunda é que ao ver aquela série eu fiquei muito intrigada. Eu disse, isto é de uma ingenuidade total. Eu acho que as pessoas não se iam comportar da forma como a Netflix nos mostra. E realmente o teu livro vem desmentir toda essa série. Ruben, houve uma parte, eu vou começar por essa, em que tu, quando falavas na apresentação do livro, que foi muito bem feita pelo nosso Júlio Isidro, uma memória incrível. Sem dúvida, um ídolo, uma pessoa que eu admiro imenso. Mas a determinada altura tu comentaste e até falavas sobre o Matthew nessa altura de que santos da casa não fazem milagres. E eu vou começar por isso porque tenho uma passagem aqui no teu livro, na página 142, quando estás no Brasil, que dizes assim, por mais que me possam crucificar em rabo de peixe por dizer isto, a verdade é que me faz lembrar a minha terra onde a mesma coisa também acontece. Bolsa Família. Exatamente. Engraçado, eu quando me refiro a isto falo de uma viagem que fiz a Natal para entrevistar o protagonista principal e vi um aglomerado de pessoas pouco habitual e era o dia do Bolsa Família, que é o rendimento social de inserção. Exatamente. Que também, Rabo de Peixe, também beneficia em grande escala. É possivelmente a zona da Europa que mais rendimento social de inserção recebe per capita. E pronto, é um assunto muito sensível na agenda política atual em Portugal, porque de facto há muitas pessoas que precisam daquele rendimento para a sua sobrevivência e eu acho que é um subsídio importante para a reintegração das pessoas na sociedade, ou pelo menos para que haja uma certa igualdade na sociedade portuguesa, mas também há muitas pessoas que abusam. Claro. E esta é a parte mais crítica que eu tenho ainda em relação à minha terra, por maior defensor que eu seja. Eu sou um grande defensor de rabo de peixe, mas para defendermos a nossa terra não precisarmos de ser cegos. Bem pelo contrário, temos que ter um olhar crítico, ver o que é injusto, o que é verdadeiro e o que é que também se deve criticar para se melhorar. Sem dúvida. Rabo de Peixe tem muito a melhorar e o povo de Rabo de Peixe, cuja maior pobreza está na sua mente,
ainda tem muito para melhorar e eu espero que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos esta frase possa pertencer ao passado. E eu espero bem que sim. E daí essa frase ter-me feito lembrar nessa dos Santos da Casa. Como é que foi a recepção em Rabo de Peixe deste teu livro? Que é um livro... Eu, quando estava na faculdade, dizia sempre aos meus professores que um livro, para ser bom, tem que atingir as massas. Tem que ser percebido pelas massas. E o teu livro é muito bom. O teu livro é mesmo muito bom. Qual foi a reação em Rabo de Peixe quando disseste, não, eu tenho que desmentir esta série? Eu compreendo esse teu lado, porque se eu visse a minha terra a ser retratada daquela forma, também o teria feito. Como é que foi, vamos entrar um bocado agora no livro, como é que foi, ou está a ser, em Rabo de Peixe, a aceitação a este livro? Sim, Rabo de Peixe, eu tenho passado muito pouco tempo em Rabo de Peixe este último ano, porque eu voltei a estudar em Lisboa e, portanto, estou mais tempo em Lisboa de momento do que propriamente em Rabo de Peixe. Desde o lançamento do livro, em maio de 2025, fui muito poucas vezes a Rabo de Peixe, porque depois também tive uma cirurgia grande em agosto, que as férias que eram suposto estar em Rabo de Peixe, tive que estar em Lisboa. Eu acho que as pessoas em Rabo de Peixe não entenderam ainda a dimensão que o livro teve no país. Foi o meu primeiro livro que ocupou praticamente todo o top 10 das principais livrarias portuguesas. É um dos livros não ficção mais vendidos de 2025. Estou com números de vendas semelhantes a grandes autores portugueses. Desculpa, é? Tu és um grande autor. Obrigado. E o facto de teres o Walter Hugo Manha escrever-te o pós-fácil já diz tudo. Mas pronto, foi o primeiro livro que eu tive que ocupou o top 10 das principais livrarias portuguesas, e eu acho que isto é muito importante porque os leitores que tiveram a oportunidade de ler este livro, os milhares de leitores que leram esta obra em Portugal, depois ficam com uma imagem diferente de Rabo de Peixe. E este é um contributo que eu acho que consegui dar à minha terra e que eu acho que a minha terra não percebeu, não só a dimensão da história, mas que este trabalho veio para ajudar e não para destruir. Eu senti que injustamente algumas pessoas da minha terra entenderam que eu tive um certo aproveitamento com a história, e não foi isso que aconteceu. Eu não me aproveitei de Rabo de Peixe, bem pelo contrário, eu venho defender-me e defender Rabo de Peixe contra aqueles que injustamente se aproveitaram de Rabo de Peixe. Porque, de facto, houve um aproveitamento da Netflix do nome de Rabo de Peixe. A série chama-se Rabo de Peixe em Portugal e no resto do mundo não se chama Rabo de Peixe. Foi um aproveitamento do estigma que já existia do nome desta terra, do álcool, do abandono escolar, da pobreza, enfim, que é conhecido por todos nós em Portugal, mas que no resto do mundo pouco significa, e portanto a Netflix não teve interesse nenhum em manter o nome fora de Portugal, claro, porque este estigma não existia fora de Portugal. Mas quando se falava em Rabo de Peixe em Portugal, antes da série já se conhecia Rabo de Peixe. Já tínhamos algo a dizer, e foi um aproveitamento, sem dúvida que sim. E este livro não só vem tentar trazer toda a verdade sobre Rabo de Peixe, sobre a história de 2001, como também aproveita-se da história de 2001 para contar a história de Rabo de Peixe. A verdadeira história. E eu acho que eu acabei de ler e concordo com o Walter Hugo Manha. Este livro é um mapa e eu agora estou com curiosidade, eu nunca fui aos Açores, estou mesmo com curiosidade de conhecer Rabo de Peixe, porque vi... É uma confissão, é uma carta de amor a Rabo de Peixe, aquilo que eu vejo aqui neste teu livro. Na investigação toda, tu és um homem muito corajoso para começar, né? Vais à Sicília, não quero estar a dar muitos pormenores sobre o livro, mas vais à Sicília, vais ao Brasil, atrás do rastro deste senhor que dá à costa. Para as pessoas que não viram a série ou que não por alguma razão não conheçam a história, muito resumidamente, do que é que nós estamos a falar neste livro e na série que depois surgiu na Netflix. Em 2001, houve um italiano, siciliano, de seu nome Antonino Quinci, que vinha da América do Sul, da Venezuela, mas com droga de um cartel colombiano,
com mais de 700 quilos de cocaína no seu estado mais puro, entre 84% a 96% de pureza. Este italiano teve uma avaria a meio do Atlântico, e as marés e os ventos levaram a sua embarcação até à costa norte da ilha de São Miguel. Quando chegou à ilha, teve algum receio de atracar ou de aportar com a mercadoria em terra e escondeu ao longo da costa norte da ilha de São Miguel. Aportou durante 24 horas em rabo de peixe, para tentar arranjar o barco, rebocou o barco até à marina de Ponta Delgada, onde esteve até a ser apanhado, 2 semanas, creio eu. No dia seguinte, as marés revoltaram-se e rebentaram com os fardos que ele tinha escondido na costa norte, e começou a dar à costa a mercadoria trazida por este italiano. E a partir daí as histórias são muitas, e são histórias de infortúnio, de toxicodependência, de loucura completa durante uma semana na ilha, não porque não sabiam o que era, porque claramente que já havia droga a circular, mas porque a droga era muita, era gratuita e era um nível de pureza jamais visto até então. E, portanto, houve suicídios, overdoses, sequestros, uma luta por droga entre traficantes, porque já existiam traficantes na ilha, claro. E aquela droga vinha colocar o seu negócio em causa, não é? Porque houve uma deflação grande do preço da droga. Pois é, que estava ao desbarato, copos a 5 euros, isto é tudo verdade. A parte do peixe panado é mentira, a parte das linhas de campo de futebol é mentira, até porque 700 quilos de droga que o Antonino transportou, qual seria o tamanho do campo de futebol? Exatamente. Se calhar, se alguém fizesse um campo de futebol, então aquelas outras histórias todas dos copos a 5 euros não eram reais, porque não houve tanta qualidade assim. E embora 700 quilos seja uma grande quantidade, não é para se fazer isso. Panachos e charros, fazer bolos, etc., quer dizer... Até eu acho que são 30 fardos. Qualquer coisa assim. Ele diz que são como 30, eu disse, anda-me aqui aos trambolhões a informação. 30 fardos, não sei de quantos quilos. Portanto, o Antonino Quinci levou um veleiro, não levou um cargueiro de droga para os Açores, graças a Deus. E estou-me a esquecer daqui de um pormenor, que é, dos 700 e tal quilos... 500 foram queimados. 500 foram apreendidos pela Polícia Judiciária, portanto, só perto de 300 quilos é que deram à costa e estiveram ao desbarato como uma bola de futebol pelas mãos ou pelos pés dos açorianos, sobretudo da costa norte da ilha de São Miguel. Rabo de peixe também, mas não só. Fenais da Ajuda, Capelas, Mosteiros, Fenais da Luz, enfim, vários lugares. Todas essas localidades foram vítimas desta droga. E algumas freguesias da costa sul também, porque as marés depois levaram para diferentes pontos. A história é esta. Antonino Quinci foi identificado porque, quando aportou em rabo de peixe, em 2001 era um pequeno porto de pescas com barcos de boca aberta, barcos de pesca tradicional, nada de veleiros turísticos. E ele trazia um veleiro turístico que se destacava de todas as embarcações, e quando a droga começou a dar à costa, na costa norte, e a Polícia Judiciária foi chamada a intervir, e a Polícia Marítima, e a GNR, e a PSP, etc., perceberam que na costa norte só havia uma embarcação que se demarcava ou que se distanciava de todas as outras, e começaram a vigiar esta embarcação. Portanto, a Polícia Judiciária teve um papel muito importante neste processo. Aqui, conseguiram identificar e acompanhar o Antonino até terem as provas suficientes e o mandato judicial para entrar na embarcação e levar Antonino Quinci até à prisão, que depois fugiu, não é? Pois. Esta história é real. O Antonino Quinci fugiu da prisão de Ponta Delgada. Quem for hoje à prisão de Ponta Delgada, para a parte marginal, vai ver os muros e vai ver a divisão do antigo muro para o muro novo. Portanto, há lá uma parede que foi construída sobre o muro que existia. E ele complicou as fugas dos próximos, e quem olhar vai perceber que aquela parte do muro foi construída devido à fuga de Antonino Quinci.
Pois a história deste homem Claro. dava um filme e deu um livro, de facto, porque eu fui... Este homem esteve fugido, digamos, dos holofotes ou da ribalta durante 20 e poucos anos, até que eu o encontrei preso no Brasil. E não foi fácil para ti encontrá-lo. Não, eu quando comecei este projeto jamais pensei que chegaria a António Quinchel. Pois tu dizes-nos isso. Eu digo isso com sinceridade. Deixa-me que te diga, eu adoro conversares diretamente connosco, com o leitor. Sim, eu vou sempre... Adoro. Eu gosto... Segunda pessoa, adoro. Exatamente, porque eu olho para a escrita como uma forma... Eu escrevo a conversar. Para que eu estou a escrever para alguém ler. E quando isto acontece, não olho para a escrita como um monólogo, mas como uma conversa, porque a pessoa tem que ir acompanhando e percebendo o que é que as dificuldades que eu vou tendo. As massas, não é? cá está. E fui tendo várias dificuldades, o texto foi sendo construído ao longo do tempo, portanto, mais à frente, quando acontece alguma coisa, a pessoa percebe que é uma sequência, e eu, quando comecei o texto, jamais pensei chegar a António Quinchel. Eu ia escrever um livro com base nos recortes dos jornais, com base no processo judicial que estava para consulta pública, porque já tinha passado o prazo de segredo de justiça, e com base, se calhar, em algum depoimento do juiz, do inspetor, que eu conseguia com facilidade chegar, porque eram pessoas que estavam na ilha. Não pensava chegar aos traficantes. Até porque era uma impossibilidade chegar até eles, não sabia onde é que estariam. Cheguei a contratar um detetive privado em Portugal, para tentar descobrir o paradeiro do António Quinchel, mas não deu em nada. Mas o meu editor, muito persistente, o Rui Coceiro, um grande escritor, agora tem de ler algo dele, tem escrito coisas fantásticas. Morre o Baioa sem data para morrer, a última obra incrível. O meu editor disse: Ruben, tu foste recebido pelo Papa, tu andas pelo mundo inteiro, tu consegues tudo o que tu queres e não vais conseguir chegar a um traficante. Eu senti, de certa forma, uma motivação. Foi um desafio, não é? Tens razão. Eu vou chegar ao António Quinchel e vou chegar até ele. E a verdade é que primeiro cheguei até o irmão que estava preso na Sicília, o Rosário Quinchel, que é o cérebro da família Quinchel, desta família que se dedica ao tráfico de droga desde os anos 90. E a seguir, Antonino, preso em Ceará de Mirim, já a sua segunda prisão em terras brasileiras, depois de ser em liberdade em Portugal, e meses depois voltou a fugir, e neste momento o homem... A parte do livro no final está desatualizada, né? O homem que dá rosto à capa do livro é neste momento um fugitivo e um procurado a nível internacional. E essa é uma pergunta que realmente eu quero colocar, que é: como é que conseguiste, e eu já sei que tu respondeste lá, mas para as pessoas que nos estão a ouvir agora, como é que conseguiste a foto dele e que ele concordasse estar aqui? Porque agora podemos identificá-lo, não é? Exatamente. Ele agora, se calhar, deve estar diferente. Já está diferente. Deve estar com a barba grande, com o cabelo rapado, ou com o cabelo grande. Ele deve ter arranjado alguma forma de não ser identificado. Aliás, tem sido a sua maior arte nos últimos 40 anos que se dedica ao tráfico de droga. Bom, o António Quinchel primeiro aceitou. Eu contratei os advogados do António para tratarem do processo, e ele de facto aceitou. Mas depois de tratarmos de todas as autorizações para gravarmos dentro da prisão, que foi um processo demorado e muito complicado, porque eram portugueses a ir ao Brasil gravar numa prisão de alta segurança com alguém que já tinha fugido da prisão no Brasil, ou seja, não foi fácil. E até porque a própria prisão tem muito que se diga, aquela prisão, e eu acho que a justiça brasileira não tinha muito interesse que jornalistas fossem lá investigar. Exatamente o olho. Eu falo sobre a prisão no livro, e as pessoas já podem ter uma ideia do ambiente. Eu não imaginava que fosse assim. Do ambiente que se vive entre aquelas paredes. E como António tinha sido preso recentemente por um caso que ainda estava a decorrer,
creio que alguém lá dentro ficou com receio que ele falasse da história mais recente e ele com medo, porque estamos a falar de organizações criminosas perigosas, sem como dúvida. o STC, o Sindicato do Crime, ou o PCC, que é o Primeiro Comando de Capital, ou os Comandos Vermelhos, organizações criminosas no Brasil que certamente se relacionavam com Antonino. Ele voltou com a palavra atrás e não quis dar a entrevista. Eu, acreditando que conseguia convencê-lo do contrário, consegui arranjar forma do irmão que está preso na Sicília telefonar para o outro irmão preso no Brasil, uma videochamada que nós promovemos, claro, com a concordância do sistema de justiça brasileiro, e consegui que o irmão o convencesse. Chamada que inédita, porque já não se falavam, creio que há 4 anos. Mencionas algo assim aqui no livro. Aliás, o Rosário gravou-me a chamada porque criamos uma certa amizade, digamos, e o Antonino conheceu um neto que tinha nascido e que ele não conhecia. E eu acho que esta capaz por ser um fio condutor entre a família, da família, né? A possibilidade que nós criamos foi um incentivo para que o Antonino aceitasse. E aceitou. Na condição de não dar a cara, não mostrar o rosto, dava a entrevista, não falávamos do processo atual, só falaríamos da história de 2001, mas ele não daria a cara. Eu aceitei, claro, porque era melhor tê-lo do que não tê-lo, mesmo nestas condições, mas sempre acreditando que ia conseguir. Eu quando comecei este projeto, idealizei-o de uma forma que para mim já estava realizado, não é? Era só a questão de tempo e eu acreditava mesmo que ele ia dar a cara. A ler o processo do Brasil, percebi que a fotografia de Antonino Coinci atual constava do processo. Questionei os advogados se o processo seria ou não para consulta pública, se estava em segredo de justiça ou não, se eu poderia consultá-lo, e não estava em segredo de justiça. Portanto, qualquer pessoa podia consultar o processo e a sua fotografia ser divulgada por qualquer órgão de comunicação social deste mundo. Portanto, eu levei o processo impresso e antes de começar a entrevista com o Antonino, mostrei o processo e disse: olha, Antonino, a tua cara já é conhecida em tudo ao lado. Não era, claro, agora é. A tua cara já é conhecida em tudo ao lado. Portanto, para nós fazermos esta entrevista sem dares a cara deixa de fazer sentido, porque eu percebi que o Antonino ia ser colocado em liberdade com pulseira eletrónica em breve, e percebi que o dinheiro que recebeu para dar esta entrevista ia servir para que se organizasse nos primeiros meses. E, portanto, sentia que ele também já precisava que a entrevista acontecesse e, portanto, ele aceitou dar a entrevista e mostrar o rosto. Acho que o dinheiro que recebeu serviu para a sua fuga, mas eu não tenho qualquer responsabilidade por isso. A verdade é que 3 meses depois, Antonino Coinci rasgou a pulseira e fugiu. E fugiu novamente. E há uma parte aqui no teu livro que é muito curiosa e que me fez rir, que é que o homem tem muito azar com as ilhas. Sim, sim. É em todo o lado, tanto é Fernando de Noronha, é São Miguel, é Sicília, né? Exato, eu digo que é um homem que deve evitar andar pelas ilhas. Andar por ilhas. É siciliano e foi preso na Sicília, foi preso nos Açores, foi preso em Fernando de Noronha. E não sei se não foi preso em mais alguma parte do mundo, porque estas pessoas nunca são um livro em aberto. Eu, aliás, tantas vezes, quer o Rosário, quer o Antonino, que tentaram mentir. E houve partes que tu conseguiste ali apanhar a mentira. E eu deixei sempre que dissessem tudo aquilo que quisessem dizer. Mas depois ia apurar os factos e digo aquilo que eles dizem, não é? Escrevo sobre aquilo que eles dizem e depois escrevo sobre a verdade, não é? E há aí várias coisas e até incoerências de um e do outro que pronto, são muito óbvias. Que são óbvias e que são normais nestas pessoas. Por exemplo, o Antonino Coinci diz-me que eu nunca fui preso no Brasil, diz-me ele, quando no processo ele tinha sido preso. O Vítor diz-me que são 6 barcos que vêm da América do Sul, o Vítor diz que são 3 e o Rosário diz que são 6. Exato. Há ali várias incoerências, mas que depois o leitor... e que teria vindo sozinho, mas afinal há um acompanhante, exatamente, não é? O acompanhante do Antonino Coinci fica sempre por explicar.
Eu tenho a minha opinião sobre o acompanhante do Antonino Quinci. Sim, sim. Não sei se queres falar nela, mas não... Eu acho que ele foi assassinado. Sim. Agora, por quem? É óbvio por quem, não é? Claro, claro. O Antonino Quinci, quando confrontado com a história, tenta dizer que vinha sozinho, mas no facto de não vinha. O Vito Quinci garantiu que ele não vinha. No processo judicial há a possibilidade dele não ter vindo sozinho. O sobrinho garante que não veio sozinho. Portanto, este homem desapareceu assim do nada. Na ilha. Foi assassinado, certamente. Certamente. E no meio disto tudo, é o que eu digo, eu tenho assim há tanta coisa tão interessante, eu apelo mesmo às pessoas que leem o teu livro, porque está uma história, uma investigação muito bem feita. O estás a estudar Direito ajudou-te nesta investigação, fez-te procurar coisas que se calhar eu não teria pensado nelas? Eu acho que sim. Até acho que o facto de eu ter feito esta investigação ajudou-me mais no direito, porque obrigou-me a ler processos, a ter acesso a acórdãos, enfim, a várias situações que na vida prática de um advogado, que só depois de se tirar o curso é que temos acesso a elas. E que aqui tivesse a possibilidade. Mas claramente que sim, o facto de estar a estudar Direito abre-me aqui o horizonte e cria-me uma sensibilidade maior para lidar com um assunto destes, não é? Mas a minha curiosidade é maior do que tudo. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, e eu acho que esta curiosidade é que esteve na origem de toda a investigação. E a coragem. Ou ingenuidade. Ou não sei se coragem, se há alguma mas ingenuidade. Mas precisamos um bocadinho das duas, se eu calhar. Acho que sim. Eu acredito sempre no bem. Eu estava numa favela no Brasil com equipamentos de 25 e 30 mil euros, câmaras fotográficas, microfones, etc. Os nossos advogados tinham dito, esta favela é só passar aqui, não para. Esquecer. E não há equipamentos, não há nada. Eu vi aquilo, mas passei tranquilamente nas ruas, as pessoas a beber cerveja na rua. Disse, bom, eu acho que estamos a criar aqui um estigma. Eu que sou de rabo de peixe. E era isso que eu ia dizer. Eu olho para isto e vejo as ruas de rabo de peixe. E aquilo que me dizem sobre rabo de peixe não é real. Se calhar esta malta também está a estigmatizar esta zona, esta favela. Eu disse, está bem, não vamos aqui, hoje não paramos, mas eu venho aqui sozinho amanhã e vamos ver se é bem assim. E no dia a seguir arranjei uma pessoa, um motorista que foi connosco e que para ele estava sempre tudo tranquilo. Peguei no equipamento, parei na favela, naquela que os advogados disseram para não ir. Para esquecer. E também tinham dito para deixar os equipamentos em casa. Peguei nos equipamentos, entrei pela favela adentro com o meu fotógrafo que andava sempre todo cagado, quase, desculpa a minha expressão, mas é. com medo de tudo e mais alguma coisa e da sua própria sombra. Entrei numa garagem que estavam a partir cocos. Disse, olha, sou português e tal, posso tirar umas fotografias. Foram super simpáticos connosco, deram-nos um coco para beber, tirámos as fotografias dentro da Mãe Luísa, que é a favela de Natal. Correu tudo bem, tudo impecável. Portanto, foi coragem, foi ingenuidade, ou foi... Foi a terra que te viu nascer que te fez assim? Eu acho que sim. E de facto, eu acabo este livro a perceber que às vezes criamos estigmas sobre... às vezes... temos a tendência de tornar casos isolados como se fossem habituais. Ou seja, o facto de haver em rabo de peixe casos de menos sucesso, parece que se nascer em rabo de peixe é estar condenado ao insucesso. Não é assim. Na favela, no Brasil, vivem pessoas boas. Exato. Vivem pessoas com sonhos iguais aos nossos. Mas também vivem bandidos, como em Toronto, como em Lisboa, como nas grandes cidades. Na Sicília, igual. Durante esta investigação, percebi que fui a 3 lugares que sofrem do mesmo estigma: rabo de peixe, Sicília e Brasil. Quando fui à Sicília, um jornalista português amigo
o Hernani Carvalho, até posso dizer o nome, que faz muito crime na SIC, dizia-me, olha, os cartões, quando tu filmares alguma coisa, guarda os cartões nos boxers ou assim, porque a malta na Sicília não quer ver câmaras e roubam logo os cartões e tal. Tem muito cuidado e tal. Assustarem-nos. No Brasil, vão-te matar, não mostres o telemóvel, anda com cuidado, vais ser assaltado, vais ser isso. De facto, já houve pessoas que viveram isso, mas não quer dizer que vão viver sempre. Não é? É um estigma que estamos a criar sobre as localidades que não é justa. Rabo de Peixe, Brasil e Sicília vivem o mesmo estigma. Vivem desse estigma. E o estigma não é justo para com estas terras. Eu vi uma frase muito interessante na Sicília. Eu ia falar dessa frase, exato. Na Sicília, nem todos os sicilianos são mafiosos e nem todos os mafiosos são sicilianos. São da Sicília, exato. Foi a primeira noite na Sicília encontrei esta frase e de facto caracterizou toda a viagem e é extensiva a Rabo de Peixe e ao Brasil. E eu confesso que, a ler o teu livro, ajudaste-me a olhar com outros olhos para estes locais, porque eu também cresci a dizer, não, para o Brasil, nunca tive curiosidade, tenho uma curiosidade enorme em conhecer o Brasil, por exemplo, mas nunca quis ir devido a estas histórias de horror que se ouvem, né? E tu ajudaste-me a olhar para estas terras de uma forma diferente quando estava a voz da tua avó estava-me a acompanhar sempre, né? Sim, cuidado. Perdeste a bagagem, se calhar não deves ir, não sei o quê, leiam um livro que é uma história muito interessante. E eu, como tive uma avó também muito presente na minha vida, eu estava a ler o teu livro e a pensar, se calhar a avó dele tinha um bocado de razão, mas ainda bem que tu não ouviste desta vez a voz da tua avó. Exatamente, porque... ainda bem, porque fui e realizei um projeto que me deu muito gosto em fazer. Quem for ao Brasil, se puder ter cuidados, que tenha, não é? Claro, mas como em todo lado. Mas como em todo o lado. Se não estamos na nossa zona de conforto, o máximo de cuidados que tivermos, eu aconselho, não é? Mas é importante irmos com a alma aberta, a vermos e a entendermos o lugar onde estamos. E eu, quando vou a um sítio, a um país, a uma cidade, tento ser o mais próximo daquela sociedade possível. Em Roma, ser romano. Não Sem é? dúvida. Eu, quando fui ao Brasil, andei da Havaiana de calção, sem telemóveis, sem dinheiro, o mais simples possível, a comer nos lugares onde eles comem, a beber o que eles bebem, a entender a comunidade que me recebia, a ver as crianças a venderem balas que são repassadas pelas ruas, e eu identifiquei-me imenso com aquilo, porque também venho de uma zona com estas características. Agora, claramente que há casos que não correram tão bem. Eu posso-vos contar um episódio. Eu ia dizer, se houve alguma peripécia que não veio aqui para o livro. Não, eu falo de Corleone. O Corleone era um clima mais intenso, mas, por exemplo, há um amigo que disse exatamente o mesmo. Olha, depois de ler o livro, fiquei com uma ideia que o Brasil é um sítio super seguro. E eu, na próxima semana, vou para o Brasil e vou com uma tranquilidade que não ia se não tivesse lido o teu livro. E 2 semanas depois ele envia-me uma mensagem a dizer: olha, Ruben, sabes, eu fui para o Brasil, andei tranquilo pelas ruas, sabes o que é que me aconteceu? E eu, então, roubaram o meu telemóvel. Disse: pá, olha, desculpa, a mim correu-me bem, acontece. Portanto, é isto, é ir para os lugares com a mente aberta, mas também à vontade, mas sem estarem à vontadinha. Exato. Eu não me responsabilizo, senti-me muito bem pelos lugares por onde passei. O Brasil é um país onde eu espero voltar, muitas vezes, mas claramente que o máximo de cuidado que pudermos ter é aconselhável. O mesmo em Lisboa, o mesmo em Toronto ou em qualquer parte. Lugar. Em Rabo de Peixe, eu diria que ponho as minhas mãos no lume quase por Rabo de Peixe. Por Rabo de Peixe ainda é um lugar onde há pessoas ainda que deixam a sua chave na porta. Portanto, que há assaltos em Rabo de Peixe, claro que há também, e sobretudo nesta fase onde as drogas sintéticas estão a crescer, há pessoas com grandes dependências e que têm que roubar para matar o seu vício. Mas, em geral,
Só fama. Conheçam o rabo de peixe de coração aberto. A metáfora do formigueiro chamou-me a atenção. Sim. Rabo de peixe é mesmo esse formigueiro que nos descreves. Eu não quero estar a revelar muito, leiam, né? Mas é mesmo esse formigueiro que nos descreves neste livro. Sem dúvida. Tens aí a passagem. Lê essa passagem. Em que diz... já não vai a rabo de peixe há mais de 15 anos, estávamos a falar do juiz, do João Soares, do inspetor, exato, mas recorda-se dos tempos em que passeava pelas ruas desta, agora vila. Lembramos que antes era uma freguesia. Certo, não era? Em 2001 era. Aquelas ruas sempre pejadas de pessoas e imensas crianças a brincar e a circular de um lado para o outro, que me faziam sentir como que dentro de um formigueiro, descreve-nos o inspetor João Soares. Achei a metáfora utilizada interessante. De facto, rabo de peixe é mesmo, e continua a ser, um formigueiro. Assim como as formigas trabalham em conjunto para construir os seus ninhos e garantir a sobrevivência de toda a colónia, também sinto na minha terra este espírito de comunidade e solidariedade para com o outro, como se todos fôssemos uma peça do mesmo puzzle. É verdade. Eu gostei muito desta metáfora. Todos uma formiga. E quando o inspetor utilizou a expressão formigueiro, disse, olha, que bonito. Muito bonito. É uma expressão bonita. E há aí várias histórias que de facto demonstram que Rabo de Peixe é uma comunidade que vive o sentimento de comunidade mesmo. A palavra, as festas do Espírito Santo, com as suas divergências, as bandas da música, por exemplo. Gostei de saber. Havia, hoje em dia já nem tanto, mas havia pancadaria entre bandas de música, a banda nova e a banda velha, qual era a música, qual a que tinham mais músicos, a que tocava melhor, a que tocava mais alto, enfim, competiam por tudo e por mais nada, por tudo e por nada. Mas de facto é uma comunidade. É uma comunidade que vive intensamente a cultura do mar, a cultura do Espírito Santo. Eu fui mordomo do Espírito Santo há poucos anos, há 3 ou 4 anos, e foi possivelmente a melhor experiência da minha vida. É uma festa muito característica da minha terra, da minha freguesia, da minha vila, que une todos à mesa. O pescador, o agricultor, o doutor e o analfabeto. Estão todos pela mesma causa, todos movidos pela fé no Espírito Santo. E isto, para mim, é comunidade. Eu estou em Toronto, quando eu amo este país. Não sei se um dia não venho morar para Toronto. Mesmo com os invernos rigorosos que temos? Para mim, o inverno daqui é bom porque nós não temos neve nos Açores. Portanto, eu quando venho uma semana, para mim é maravilhoso ver isto tudo branco. Claramente que se vivesse aqui e tivesse que rapar-se de snow, se calhar não seria da mesma forma. Mas eu gosto desta terra e no mundo em que estamos cada vez mais a dividir para reinar, no mundo onde as barreiras geográficas são cada vez mais presentes, onde as fronteiras são definidas e que são quase defendidas com armas na América, na Ucrânia, na Rússia, em Israel, na Palestina, enfim, em todo o mundo, eu ainda encontro uma comunidade internacional nesta cidade. Eu olho para Toronto como um exemplo para o mundo, daquilo que deve ser o mundo. É a cidade mais multicultural que eu conheço. É a cidade que posso estar na Dundas, a Little Portugal, e atravessar a passadeira para College, a Little Italy, não é? E, portanto, e vivem todos em harmonia, né? Não perdendo o coração canadiano, não perdendo a identidade do Canadá, mas integrando na identidade do Canadá um conjunto de identidades que fazem a identidade do Canadá que hoje conhecemos. Em Portugal, cada vez mais queremos dividir. Portugal, que foi um país de inspeção marítima, dos descobrimentos que bem conheces, hoje quer fechar as suas portas a pessoas que vêm contribuir para o seu país. Eu tenho 8 imigrantes a trabalhar nos meus restaurantes e falo com um sentido de necessidade, porque eles são muito importantes para mim no meu negócio. Aqui é possível um canal ser multilíngua.
Em Portugal isto seria um atentado. Eu recordo-me que houve um jovem português de descendência africana a apresentar um telejornal na CNN e quase que houve uma manifestação em Portugal porque havia um jovem cabo-verdiano enfim, a apresentar o noticiário. E aqui às 9 dá português, às 10 italiano, às 11 indiano e ao meio-dia chinês. Portanto, isto é um exemplo de integração e de multiculturalidade. E eu aprecio isto em Toronto. Eu acho que Toronto é um exemplo, espero que não perca esta identidade, é um exemplo para o mundo que hoje vivemos. No fundo somos também um pequeno formigueiro, não achas? São um formigueiro enorme, são vários formigueiros, na verdade. São o formigueiro da Young, o formigueiro da Spadina, o formigueiro da College, mas depois todos juntos criam um formigueiro maior que é o Canadá, que é um país que eu aprecio e que tenho um grande respeito. Ruben, muito obrigada por este livro, por toda esta verdade que nos apresentas aqui. Gostei imenso, como disse, de ler. Apelo a todos que adquiram o livro do Ruben, prefácio do Luís Marques Mendes, pós-fácio do Walter Ugumem, um grande escritor também. É o que eu digo, tu consegues organizar a informação de uma forma muito interessante, uma linguagem muito acessível a todos, e eu acho isso muito importante, consegues mesmo chegar às massas, por isso digo que é um livro muito bom, e depois no final acabas, e eu fiquei assim um bocadinho curiosa, acabas por dizer, mas em relação a Antonino Quinci e à família Quinci, ainda teríamos um longo caminho a percorrer. Será que a história destes homens termina por aqui? Há planos de contar a história desta família? Bom, já percebemos que a história destes homens não termina por aqui, até porque o Antonino fugiu. Vamos ver o que é que nos guarda o futuro, quantas mais apreensões e fugas terá esta família, para perceber se justifica ou não uma nova investigação. Eu agora não estou muito focado em escrever não ficção. Eu passei muito tempo a ler coisas reais, e agora gostaria de escrever uma história de ficção. Eu estou a trabalhar num romance. Será um romance com factos históricos reais. Não é? Eu gosto de ficção histórica. E, portanto, será o meu próximo livro, se tudo correr bem. Mas não quer dizer que a família Quinci não tenha ficado a pulguinha atrás da orelha, não Pode ser que sim. Então, olha, esse próximo romance, aceitas ser meu convidado Claro, novamente? estamos combinados, daqui a um ano estamos aqui. Vou tentar ter um bocadinho mais de 48 horas para ler. Até porque vai ser preciso, vai ter uma dimensão... E tenho informação assim toda aos trambolhões às vezes, não é como eu costumo dizer, mas não, gostei muito, vou lê-lo novamente. Obrigado, Ana. E Ruben, tudo bom, muito sucesso. Muito obrigado. E já agora... deixa uma mensagem para todas as pessoas que estão a ouvir e a ver o nosso Papa Livros. Primeiro agradecer e mostrar que eu estou mesmo feliz por haver um programa dedicado à literatura, porque quando falamos muitas vezes fora de Portugal em tradições e em cultura, às vezes confundimos a palavra cultura apenas com as tradições populares. Cultura não é só folclore, cultura não é só a matança do porco, a cultura também é a língua portuguesa. E o maior património de Portugal é, de facto, a língua portuguesa. A nossa pátria é a língua portuguesa. Somos uma das línguas mais faladas do mundo. Nós é que levamos o português até o Brasil. Por mais que nos queiramos agora render ou influenciar pelo português do Brasil, somos nós a fonte oficial desta lusofonia. Demos à costa. Exatamente. E, portanto, a melhor forma de continuarmos a defender o maior património que temos, que é a nossa língua, é lermos e apoiarmos aquilo que se escreve em Portugal. Porque os escritores portugueses são ainda aqueles que preservam a nossa maior identidade da língua portuguesa. E, portanto, fico mesmo feliz por este programa existir e desafio os nossos espectadores a lerem em português, a oferecerem livros em português e a incentivarem a que as novas gerações nascidas no Canadá possam continuar a aprender português. Esta é a mensagem que eu deixo, porque de facto eu adoraria voltar aqui daqui a 20 anos a Toronto e ver crianças que hoje nasceram a falar em português aqui no Canadá.
Obrigada, Ruben, e quando visitar os Açores vou-te contactar. Combinado. Tenho muita curiosidade agora em conhecer Rabo de Peixe, mas a Ilha de São Miguel também. Obrigada, Ruben, muito sucesso. Muito obrigado.